Iniciando gravação. Cadê? Foi. Então é isso, gente. Tudo tranquilo com vocês? Como vão suas pessoas? A gente vai continuar a nossa aula. Eu quero pedir para quem está com o microfone ligado, mutar só por enquanto e só abrir o microfone se for fazer algum comentário ou eu perguntar alguma coisa. Todo mundo muta o microfone, por favor. Laís. Letícia. Letícia, muta teu microfone também, por favor. Vamos lá. Vamos começar. A gente vai continuar nosso caminho pela história da filosofia, né? A gente falou que a filosofia ela tem início na passagem do discurso mítico para o discurso filosófico, onde os homens tentavam buscar uma explicação para o mundo através primeiramente do discurso mítico, né, dos mitos. Em um determinado momento, isso não foi suficiente e os homens tentaram buscar uma explicação para o que acontecia, para como tudo surgiu, para como a natureza surgiu dentro da própria natureza. Esse foi o início da filosofia. O discurso filosófico ele vai gradualmente se afastando da mitologia. Os primeiros filósofos vão tentar achar o que eles chamavam de arqué, que era o princípio fundamental que deu origem a tudo. Muitas respostas vão ser dadas por muitas pessoas. Esses caras serão chamados de filósofos da natureza, justamente por conta disso, por tentar buscar essa resposta sobre como tudo que existe surgiu. Ou filósofos pré-socráticos, porque a grande maioria deles vieram antes de Sócrates, embora alguns fossem quase contemporâneos, como Demócrito, por exemplo. E, a princípio, a filosofia ela se preocupa em achar o início das coisas, né? A gênese das coisas. Só que num determinado momento, por conta de algumas transformações sociais que aconteceram na Grécia e principalmente na cidade de Atenas, o paradigma da filosofia muda. A questão da natureza das coisas, a questão do surgimento das coisas, de como tudo que existe surgiu, deixa de ser tão essencial assim, e o foco passa para o ser humano que vive em sociedade. Isso muito por conta das transformações sociais que aconteceram na Grécia, no estabelecimento da democracia. Como eu expliquei na semana passada, eu disse na semana passada que a democracia ateniense era direta, não era representativa, e de como que pelos jeitos que as coisas rolavam lá em Atenas, quem tivesse um discurso bom poderia mudar os rumos da cidade. Eu falei disso também. E surge nessa época Sócrates, que é o maior de todos os filósofos, e surgem também os sofistas, de quem Sócrates era adversário. Sócrates acreditava que o homem deveria buscar uma verdade, a verdade das coisas, uma verdade que não pudesse ser relativizada. E ele fazia isso através do método dele, a maiêutica, onde ele meio que encurralava as pessoas, fazendo perguntas, até aquela pessoa perceber que não sabia exatamente do que estava falando, que achava que sabia. Assim, Sócrates fazia a pessoa sair do senso comum, da opinião, que em grego se escreve doxa, se fala doxa, D-O-X-A, sair dessa opinião, do senso comum, para buscar uma verdade, a episteme, para buscar o conhecimento verdadeiro. E de que forma isso acontecia? Através de um processo que Sócrates chamava de maiêutica, que levava ao autoconhecimento, porque você ia respondendo perguntas
E à medida que você, em um determinado momento, ficava sem a resposta, você descobre que você não sabia aquilo que você acreditava saber. E quando você reconhece a sua própria ignorância, você está apto para descobrir a verdade, porque você já se livrou de todas as coisas que poderiam cegar os seus olhos para a apreensão do verdadeiro conhecimento. Essa era a base da filosofia de Sócrates, né? E isso tá expresso em duas das afirmações que mais representam Sócrates, que é: conhece a ti mesmo, mostrando a importância da busca do autoconhecimento, e só sei que nada sei, mostrando que essa busca pelo autoconhecimento leva necessariamente ao reconhecimento da própria ignorância, e quando você reconhece que você é ignorante, você está apto a buscar o conhecimento verdadeiro. Isso era o que Sócrates acreditava. Os sofistas acreditavam justamente o contrário de Sócrates. Os sofistas acreditavam que não era nem possível a gente buscar o conhecimento, uma verdade. Eles nem acreditavam que pudesse existir uma verdade que fosse absoluta, que servisse para todo mundo. Eles acreditavam sempre que a verdade e necessariamente o conhecimento, eles eram relativos, porque eles acreditavam que as coisas mudavam o tempo todo, e se as coisas mudavam, o conhecimento que a gente adquiriu através de uma determinada situação, quando essa situação muda, o conhecimento também muda. Então Sócrates acreditava numa coisa, os sofistas acreditavam em outra completamente diferente. Sócrates fez inimigos muito poderosos em Atenas, e por conta disso, armaram para ele. Ele foi condenado à morte por um crime que não cometeu, e morreu tomando uma taça de cicuta. Basicamente, isso foi o que a gente estudou até aqui. Tá tranquilo para vocês? Posso continuar? Tranquilo? Vou continuar então. Hoje a gente vai falar de um dos discípulos de Sócrates, tá? Esse fulano aqui, que está passando aí na tela de vocês, o Platão. Mas como eu acredito que para a gente conhecer o pensamento de alguém, a gente primeiro precisa pensar, a gente precisa conhecer quais as circunstâncias se deram à apreensão desse conhecimento, a gente vai ver um pouquinho quem foi Platão. Platão nasce em Atenas no ano de 428 a.C. Ele era de uma família aristocrática ateniense, ou seja, ele tinha grana. Platão veio de uma família rica. E ele sempre esteve próximo ao poder, a quem mandava. Foi discípulo de Sócrates durante 10 anos, e a morte de Sócrates deixou impressões muito profundas em Platão, meio que traumatizou Platão. Quando Sócrates morre, Platão vai fazer aquilo que todo playboy faz quando tem uma crise. Vai viajar para poder espairecer e encontrar o seu eu interior. Foi exatamente isso que ele fez. E nessas viagens, ele viaja pela Itália e entra em contato com a filosofia das escolas pitagóricas e eliáticas, que vão influenciar muito o pensamento de Platão, fazendo com que ele se afaste cada vez mais do pensamento de Sócrates, e isso vai redundar na formulação da teoria das formas e das ideias. No meio dessa viagem, ele entra em contato com Dion, cunhado de Dionísio, que era tirano de Siracusa, que era uma espécie de líder de Siracusa. Depois dessas viagens, ele volta para Atenas, e no ano de 387, funda a sua escola, a academia. A influência pitagórica se faz sentir quando ele manda colocar na entrada da academia uma placa dizendo que aqui não entre quem não souber geometria. Pitágoras, ele era, além de filósofo, matemático, eu já falei isso. Inclusive, aquele teorema que é um saco que a gente estuda na geometria, leva o nome dele por causa disso. Foi ele quem descobriu. Em 367, ele recebe de Dion um convite para voltar a Siracusa para ser tutor de Dionísio II, que viria a ser o próximo governante de Siracusa. Tutor é uma espécie de professor particular.
A experiência foi mal sucedida e, por conta das intrigas na corte, ele teve de voltar para Atenas fugido. No ano de 361, ele volta para Siracusa e tenta mais uma vez, e mais uma vez dá merda. Mais uma vez ele tem que fugir para não morrer. E ele morre no ano de 347 a.C. em Atenas. Ou seja, Platão era um menino rico, que sempre esteve próximo ao poder, tá? Vivendo numa sociedade que as pessoas acreditavam que o universo, o cosmos, era finito e ordenado, onde cada coisa tinha o seu lugar e a sua finalidade, e que para que o cosmos fosse na direção certa, aí a gente tem uma visão teleológica da existência. Essa palavra teleológica vem de telos. É uma palavra grega que significa direção. Eles acreditavam que o universo estava indo para uma determinada direção, entendeu? Estava tudo certinho no seu lugar, cada coisa tinha seu lugar. E quando alguma coisa ou alguém saía do seu lugar pré-determinado, acontecia uma espécie de crise que poderia afetar todo o universo. Então, se você está fora do seu lugar, todo o universo é afetado por você estar fora do seu lugar. Isso era mais ou menos o que Platão, que a sociedade acreditava na época de Platão, não era só Platão que acreditava nisso. Isso era o que todos os gregos acreditavam. E isso vai ter reflexo na filosofia de Platão. Então, até aqui, tá tranquilo? Fala aí, gente. Tá, tá. Tá de boa? Tudo de boa, Laís? Tá. Tudo de boa, Juliana? Ah, tá tudo de boa, sim. Então, a gente vai continuar. A primeira coisa que a gente vai falar é a dimensão ético-política do pensamento de Platão, tá? Por que ético-política? Porque a filosofia de Platão, ela traz implicações para a sua vida privada, para a forma como você deve agir como pessoa, por isso ética, e para a forma como a sociedade deve agir, por isso política. Então a filosofia de Platão, ela vai tratar do indivíduo e da sociedade, e nessa relação indivíduo-sociedade. Beleza? Platão, assim como Sócrates, acreditava que a verdade, no sentido filosófico que ele, Platão, lhe atribui, é sempre identificada com o real e com o bem. Logo, quando nós agimos de acordo com o conhecimento verdadeiro, automaticamente agimos bem, e nisso fica explícita a dimensão ética do pensamento de Platão. Ou seja, quando a gente age de acordo com a verdade, a gente não vai agir errado, porque a gente vai fazer exatamente aquilo que a gente deve fazer. Porque a verdade, ela é sempre boa. E só a verdade é real de fato. Qualquer tipo de ação que seja pautada em um tipo de conhecimento que não é o verdadeiro, um conhecimento que venha através da opinião, e quando ele fala isso, ele está falando do conhecimento que era passado pelos sofistas, seus grandes inimigos, vai fazer com que você haja de forma injusta. A dimensão política do pensamento de Platão está diretamente ligada à dimensão ética. Quando somos guiados pelo senso comum, todas as nossas decisões serão equivocadas. Todas, sem exceção. Tanto aquelas que afetam só a nós mesmos,
quanto aquelas que afetam a todos. Um exemplo disso, assim, um exemplo bem bobinho. Num relacionamento, tá? Quando você começa um relacionamento com uma pessoa, mas não conhece aquela pessoa de fato, existe uma grande possibilidade de você se fuder. Aí você chega, quando você começa a conhecer a pessoa, você fala, caraca, eu não sabia que ela era assim. Eu não sabia, eu achava que ela era de outro jeito. Só que aí você já está envolvido demais. E aí você percebe que você tomou uma decisão equivocada e perdeu um tempo da sua vida. Provavelmente isso já aconteceu com vocês em algum momento da existência de vocês. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque isso é fato. Por isso que o Kurt Cobain, ele tinha um ditado que dizia que ninguém sai dessa vida virgem. Ninguém morre virgem, porque a vida fode todo mundo antes. Palavras do Kurt Cobain, um sábio. Então, quando você toma... Professor, Oi. como assim todas as decisões são evocadas? Tipo, eu tomei uma decisão que eu preciso ir todo dia para a escola. Isso também significa que é evocado? É equivocado? É todas, exatamente todas que ele quis dizer? Quando, assim, o que está dizendo aqui é que quando a gente toma decisões pautadas pelo senso comum, todas as decisões que a gente toma pautado pelo senso comum vão ser equivocadas. Uhum. Senso comum é aquilo que, assim, todo mundo sabe que é assim. Sacou? É aquela parada que todo mundo fala que é, mas ninguém sabe explicar por que é. Uhum. Tipo, uma pessoa tá nervosa, tá? Em algum lugar. Tomou um susto, tá nervosa, tal. Qual é a primeira coisa que mandam fazer com aquela pessoa? Manda dar o quê? Água com açúcar. Água com açúcar. Água com açúcar não funciona. Açúcar não é calmante, muito pelo contrário. Açúcar é estimulante. Então água com açúcar não acalma ninguém. Isso é uma coisa ligada ao senso comum. Sacou? E tipo assim, não funciona. É um conhecimento que não é verdadeiro. Entendeu? Agora, digamos que tem uma pessoa muito nervosa, mas ela não tá nervosa só porque ela tomou um sustinho. Ela tá puta com alguma coisa. Tá boladíssima com alguma coisa a ponto de querer matar alguém. Aí você tem à sua disposição algo que realmente é calmante para dar, mas você não dá. Você dá água com açúcar para essa pessoa. Essa pessoa não vai se acalmar, aí você vira as costas e essa pessoa sai e mata a pessoa que queria matar. A sua decisão de dar água com açúcar, ao invés de dar um comprimido de lorazepam, por exemplo, ou uns 3 comprimidos de Rivotril, alguma coisa assim, foi equivocada, sacou? Porque você usou o senso comum. Assim, eu tô dando um exemplo idiota, mas é um exemplo nosso, assim, pelo que a gente está passando. Grande parte da sociedade brasileira hoje tem a ideia de que a pandemia pela qual nós estamos passando não é nada demais. Muito por conta do discurso do sujeito que está lá no Palácio do Planalto, que toda semana faz uma besteira diferente. Né? Semana passada ele estava a fim de dar um churrasco. Aí sentiu que a opinião pública foi toda contra ele e desistiu da ideia. Mas esse cara tá dando a ideia de que isso é só uma gripezinha, tá ok? E a gente precisa continuar e a gente não deve ficar em casa, tá ok? E isso é só uma gripezinha e não precisa usar máscara e tá tudo normal, tá ok? E grande parte das pessoas na rua acreditam na palavra desse senhor e agem como se a gente não estivesse vivendo um estado de exceção. Mas já viram um senso comum ou não? Essa parte aí? Acho que não, né? Porque tem gente que realmente leva a sério. Não, mas o senso comum não significa que todo mundo vai fazer. Entendeu?
Ah, não? Não, Também era algo que todo mundo acreditava, todo mundo fazia. não é necessariamente todo mundo acreditar, sacou? É assim, senso comum é o tipo de conhecimento que não tem base na realidade. E que um grupo faz. É isso, entendeu? Não precisa necessariamente todos do grupo fazer, todos da sociedade fazer. Quando você diz que essa doença não é tão grave assim, você está tomando uma... E você sai de casa sem se proteger, você não guarda a quarentena, você faz festa, e com isso aumenta o risco de contágio para todas as outras pessoas da sociedade, você está tomando uma decisão equivocada a partir de um conhecimento que não tem base na realidade. Logo, um conhecimento falso. Logo, você age mal. Sacou? Entendi. Continuando aqui. Platão, quando fala isso, né, que a realidade é identificada com o bem e com a verdade, e que se você tomar decisões que não estão pautadas no conhecimento verdadeiro, você vai ferrar com a cidade. Platão está pensando na democracia ateniense, que permitia que as decisões que afetassem a todos fossem tomadas a partir do senso comum, a fim de satisfazer interesses particulares. Sendo os sofistas, os caras dos quais a gente já falou na última aula, os principais responsáveis por isso, à medida que, com sua forma de pensar, não se preocupavam com a verdade, defendendo, inclusive, que a apreensão da verdade não era possível. Era isso que os sofistas acreditavam. E Platão achava justamente o contrário. Que não apenas era possível, como nós deveríamos buscar a verdade. E o que é especificamente o senso comum? O que ele é? Ele é proveniente das opiniões, que por sua vez é relativa, já que a opinião é uma forma de conhecimento que vem até nós a partir dos sentidos. E os sentidos nos enganam. Já aconteceu com vocês? No meio da rua, vocês estão andando no meio da rua, aí pensam que viu algum conhecido, aí dá aquele berro para cumprimentar, quando a pessoa vira a cara, não é? E aí você passa aquela vergonhazinha. Já aconteceu isso com vocês? Já. Não assim, mas já aconteceu parecido. E o que aconteceu? Conta pra gente. Conta a sua história triste, que eu conto uma história triste minha também. Vamos fazer assim. Não, Vamos tem história triste. Sabe quando você tem, tipo, aquela percepção de que você viu alguém que você conhece e você fala, ô fulano, opa, não é. Aí você não sabe onde botar a cara. Então. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu era adolescente, eu e meus amigos, a gente ia na casa de duas garotas, elas eram irmãs, e a gente ia lá, nós éramos todos amigos, a gente ia lá pra ver filme, e pra ouvir música, pra jogar videogame, a gente ia pra lá, sabe qual é? A gente ia pra casa dela, os primos dela também iam, e levava o videogame, a gente ficava jogando videogame, vendo filme, comendo pipoca, aquela coisa toda. Eram duas irmãs. A mais velha tinha estudado comigo. E tinha a mais nova. Eu era amigo das duas. Mas o meu relacionamento com as duas era diferente. Eu agia de uma forma com a mais velha e de uma forma com a mais nova. Porque elas me davam formas diferentes de confiança. A forma como eu brincava com uma não era como eu brincava com outra. Eu tinha mais liberdade com uma do que com outra. A mais velha começou a namorar um amigo meu. Nessa de ir na casa dela, trocar ideia e tal, eles começaram a namorar. E a mais nova não tinha namorado. A mais velha era um pouco mais recatada. A mais nova era mais descontraída. Me dava liberdades que a mais velha não dava para brincar com ela. Aí um dia, uma noite no caso, né?
Eu cheguei lá na casa delas. Esse meu amigo que namorava mais velha não estava lá ainda. E eu vi uma pessoa abaixada, mexendo em alguma coisa na varanda. Olhando de costas, eu acreditei que era a mais nova. Mais nova essa que me dava confiança para brincar com ela de uma forma que a mais velha não dava. E acreditando ser a mais nova, eu fui brincar com ela como sempre brinquei. Que era como? Fui dar um tapa na bunda dela. Falando, e aí, que popozão, gostosona, e pá! Só que pra minha surpresa, quando ela virou a cara, não era mais nova, era mais velha. Ou seja, eu apertei a bunda de uma garota que não me dava confiança pra isso, e ainda por cima era namorada do meu amigo. Porque eu não a reconheci. Caramba, hein? Obviamente, eu fiquei morrendo de vergonha. Oi? Meu Deus, imagina sua cara. Eu fiquei morrendo de vergonha. Tipo assim, minha cara ficou vermelha na hora. Aí nisso, a mais nova sai da cozinha. E tinha visto a situação e já saiu da cozinha rindo. Vou falar pra fulano, não sei o que. Pelo amor de Deus, fulana de tal, me perdoa, eu não queria fazer isso. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ela, não, tá tranquilo, não sei o que, não sei o que lá. E eu me perdoa, me perdoa, me perdoa. A irmã mais nova, quando esse meu amigo chegou, virou pra ele e falou, ó, Michael bem apertou a bunda de fulana. Deu um maior tapão. Aí ele, o quê? Aí ela explicou e tal, e ficou aquela zoação, aquela coisa toda. Algum tempo depois, essa garota desmancha com esse amigo meu e casa com o filho do meu padrasto. Aí um dia, o filho do meu padrasto vira pra mim, pra me zoar. Ele fala, quer dizer que você tá apertando a bunda da minha mulher, né? Moleque, eu fiquei com tanta vergonha na hora, mesmo sabendo que o bagulho já tinha acontecido há mais de 10 anos atrás. Eu gaguejei na hora. E comecei, pô, foi sem querer, cara, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. A menina, obviamente, começou a rir, né? E foi toda aquela zoação. Mas, pô, cara, pensa. Você vai cheio de confiança mano, eu fiquei muito sem graça, muito sem graça. E isso foi só uma das coisas que já aconteceu comigo, sabe? Tem histórias muito piores, muito mais escabrosas que eu não vou contar aqui, que eu não vou ficar contando derrota. Principalmente porque isso pode ir pela internet depois. Mas é muito louco, cara. Assim, nossos sentidos nos enganam. É exatamente disso que Platão fala. Por isso que é meio sinistro você acreditar apenas nos sentidos, sacou? Para Platão, a realidade está além do que os olhos podem ver. Tipo Matrix. Já assistiram o filme Matrix? Já assistiram? Não. Nunca assistiu, jovem, Matrix? Nem eu. Não. Então, lição de casa para vocês é assistir Matrix. O primeiro filme. São quantos? São 3, mas assiste o primeiro. Tá bom. O que mais interessa é o primeiro. Para isso que a gente está falando, é o primeiro. Então, assim, quando vocês forem assistir o filme, lembrem dessa aula. O negócio de realidade, verdade, aparência, ilusão. Vocês vão entender. Não, burro. Os sentidos podem nos enganar, né? Logo, qualquer tipo de conhecimento baseado unicamente nos sentidos não é digno de aceitação, não é confiável. O que a gente deve fazer, então? Cabe ao filósofo, através da maiêutica, chegar à essência do conhecimento, se afastando do senso comum, superando o senso comum. Nesse sentido, a gente encontra o rompimento, a superação do pensamento de Platão em relação ao pensamento de Sócrates.
Enquanto para Sócrates a dialética e a maiêutica serviam como método para levar ao autoconhecimento, ou seja, você ia respondendo as perguntas e à medida que você ficava sem respostas, você descobria que não sabia o que achava que sabia e ia buscar essa verdade. A maiêutica platônica tem outro objetivo. E qual é esse objetivo? Através da dialética, desse jogo de pergunta e resposta, a gente vai afastando as aparentes singularidades, as aparentes diferenças, até chegar à verdade absoluta, imóvel e imutável. Lembra aquela parada, quando eu expliquei os pré-socráticos, na penúltima aula? Que tinha um cara chamado Parmênides de Eleia, que ele falava que a realidade não mudava? Vocês lembram disso? Que eu falei isso? Que a realidade, na verdade, era imóvel e imutável e eterna. Nessa aula eu não estava. Então, se vocês não assistiram alguma aula, eu deixei lá no grupo uma playlist do YouTube com as aulas que eu já dei. Vídeos das aulas que eu já dei. É só ouvir lá. Só acessar, que as três primeiras aulas vão estar lá. E essa quarta aula também vai estar lá em algum momento. Beleza? Parmênides dizia que, para Parmênides, nada mudava. A mudança era apenas aparente, ilusória. A realidade era imóvel, imutável e eterna. E Platão acredita na mesma coisa. Que o conhecimento verdadeiro, ele é imóvel, imutável e eterno. Que essas mudanças que a gente vê acontecendo aqui, nessa realidade material que a gente vive, elas são apenas aparentes. Que na verdade, na real mesmo, nada muda. Tudo continua do mesmo jeito. E que essas mudanças que a gente vê são ilusões dos nossos sentidos. Até aqui tranquilo, gente? Tipo assim, qual seria, então, você falou que a verdade é aparente da realidade, então qual seria a realidade? A verdade mesmo. A verdade verdadeira? É. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Continua comigo que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por enquanto a gente está falando da relação ético-política do conhecimento da filosofia platônica, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a teoria do conhecimento de Platão. E aí entra esse lance de verdade, de aparência, de essência. Sacou? Mais pra frente a gente vai ver isso. E continuando aqui. Como a verdade, esse conhecimento verdadeiro, está ligado diretamente ao bem e à justiça, as decisões relativas à polis, que é a cidade, que fossem tomadas sem se preocupar com a verdade, seriam necessariamente mais injustas. Você não pode fazer o bem, você não consegue ser justo se as decisões que você toma não são baseadas nesse conhecimento verdadeiro e absoluto. O princípio da democracia é uma forma de governo onde todos os cidadãos podem participar e decidir. Mas será que todos os homens estão de fato preparados para decidir os rumos da cidade? E a resposta de Platão é um estrondoso não. E aqui é o momento que vocês podem ficar com um pouquinho de raiva de Platão, a partir desse momento, tá? Assim, vocês podem achar Platão meio cuzão a partir desse momento. Né, Juliana? Pois é.
pode ficar com uma certa raivinha a partir desse momento aqui. Por quê? Na obra A República, Platão vai demonstrar um modelo de sociedade ideal para ele. Tá? Para começar, a filosofia de Platão ela é chamada de filosofia idealista. Ou seja, para Platão, a realidade não está nesse mundo material que a gente vive. Tá? Quando a gente fala de sociedade ideal, a gente está falando de uma sociedade que ela é pensada e que, por enquanto, não tem representação aqui no mundo material. Sacou? É uma coisa quase... Nesse sentido aqui, é mais ou menos, quando a gente fala de uma sociedade ideal, que Platão pensava, é mais ou menos o mesmo sentido de utopia. Uma coisa pela qual a gente pensa, mas que não encontra similaridade no mundo real. E Platão... Professor? Oi. Mas uma sociedade ideal para mim, o que pode ser ideal para mim pode não ser ideal para você. E aí, como que... Olha só, para Platão não existe isso. Porque Platão não relativiza o conhecimento. Quando você diz o que é bom para mim pode não ser bom para você, você está dizendo que não existe nada que seja bom para todo mundo. E Platão não acredita nisso. Platão acredita que se uma coisa é boa, ela é necessariamente boa para todo mundo. Porque para Platão, o conhecimento verdadeiro é absoluto. O conhecimento verdadeiro, segundo Platão, não admite nenhum tipo de relativização. A verdade, para Platão, ela é imutável e eterna. Aquilo que é verdade, foi verdade ontem, vai ser verdade daqui a 1000 anos. Aquilo que é bom, foi bom 300 anos atrás e vai ser bom daqui a 1 milhão de anos. Sacou? Então, para Platão não tem essa. Pode ser bom para você, mas não é bom para mim. Platão não acredita nisso. Para Platão, se uma coisa pode ser relativizada, ela não é verdadeira. E aí a gente precisa afastar essas relatividades, essas singularidades, essas diferenças, através do processo da maiêutica, que é o processo da dialética e da maiêutica, e assim encontrar aquilo que é de fato bom, aquilo que é de fato justo. Sacou? Então para Platão não tem essa. Pode ser bom para você, pode o que não é bom para mim. Isso quem dizia eram os sofistas. Aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, como não tem uma verdade absoluta, vence quem se expressar melhor. Platão não acreditava nisso. Porque para Platão, e isso a gente vai ver mais na frente, as ideias, elas são eternas. E as ideias não mudam. E a verdadeira realidade não está naquilo que a gente vê. A verdadeira realidade está nas ideias. Mas isso a gente vai chegar daqui a pouco. Lá. Por enquanto a gente está falando de sociedade ainda. Não está falando de conhecimento. Então Platão vai demonstrar como era o modelo de sociedade ideal dele. E ele começa falando dos seres humanos e da sua constituição. A filosofia de Platão é dualista, tá? O que isso significa? Que ele faz uma divisão no ser humano. Para ele, o ser humano é constituído de duas partes independentes. Um corpo material, perecível, mortal, um corpo que sofre corrosão, um corpo que sofre mudança, um corpo que envelhece, um corpo que cria ruga, um corpo que o peito cai, a bunda murcha. No homem, o saco vai até no joelho, o nariz cria pelo, o cara que era um
um chuchuzinho passa a virar uma batata doce, sacou? A menina que era fofinha fica esquisita, é isso. Nosso corpo é perecível, só Ô, professor, mas aí, nessa parte aí, acaba indo por uma relatividade. Vamos supor que ele pegue e fale, fulano é bonita. Mas aí, depois de um tempo, ela pode ficar velha e não é mais bonita. Não, Não isso sei não é se você relativo. entendeu o que eu tô querendo dizer. Eu entendi. Só que para Platão, como eu disse, a verdade não está naquilo que a gente pode ver. Para Platão, a pessoa de verdade não está no corpo. Porque a coisa mais importante não é o corpo. Sacou? Porque, como eu disse, o ser humano ele é constituído de duas partes. Um corpo, que é perecível, mortal, que sofre corrosão, e uma alma. E a alma é eterna. E é a alma que pensa. Para Platão, aquilo que é de mais importante está no pensamento. E como é a alma que pensa, mais importante que o corpo é a alma. Platão, inclusive, dizia que filosofar é aprender a morrer. Por que filosofar é aprender a morrer? Porque eles acreditavam que a morte é o momento em que a alma se desprende do corpo e pode ser livre de novo para ir de onde ela veio. Porque antes de entrar no corpo, a alma estava em outro lugar. E nesse outro lugar em que a alma estava, se encontra toda a verdade do universo. Para ele, a alma ia para onde? Aí você vai descobrir daqui a pouquinho. Porque antes de falar disso, eu tenho que falar do modelo de sociedade de Platão aqui. Sacou? Mas por enquanto fica nisso. O ser humano é constituído de um corpo perecível, mortal, um corpo que sofre corrosão, e uma alma que é imortal, é eterna. E a alma, por sua vez, é dividida em três partes. A parte inferior, a parte intermediária e a parte superior. A parte inferior da alma, que fica no baixo ventre, pouca coisa embaixo da barriga, é a que nos permite sentir e assim nos comunicar com o mundo. É essa parte da alma que nos dá a sensação de fome, frio, calor, medo, tesão. Os homens que são controlados por essa parte específica da alma, a parte inferior, vivem unicamente para poder satisfazer seus próprios desejos. Sua maior preocupação é satisfazer suas necessidades mais carnais e básicas, tá? Essa galera, para Platão, é pouca coisa diferente dos animais irracionais. Platão diz que esse pessoal tem alma de bronze. Tá ligado aquele tipo de pessoa que parece que só vive para satisfazer os próprios desejos? Aquele tipo de pessoa meio fútil, assim, que não sabe falar direito, que não... Sabe, aquele tipo de gente que... Aquele tipo de pessoa que passa a semana inteira esperando chegar a sexta para poder ir pra balada e poder beijar quantas bocas puder. E a vida dessa pessoa é só isso, assim. É aquela pessoa reduzida num mundinho que é... E eu não tô sendo aqui puritano não, tá, gente? Beijar na boca realmente é bom pra caramba. Super concordo. Inclusive, esse período de quarentena está sendo um período bem complicado para muita gente, porque, né, não é possível ter contato. Mas vocês conhecem esse tipo de gente que, assim, parece que vive num mundo do tamanho de uma casca de ovo, que não sabe falar nada diferente de, por exemplo, balada, festa e pegação, não tem papo nenhum além disso? Conhece alguém assim? Aquele tipo de pessoa que, assim, chega a ser meio chato porque não tem assunto. É esse tipo de gente que Platão está falando. Platão fala também que essa galera que tem alma de, que ele faz chamar de alma de bronze, eles são, assim, muito passivos. Sabe qual é? É a galera que não quer saber de nada, que não luta por nada, se eles têm o que comer,
onde dormir no fim do dia, e se eles têm dinheiro para gastar com as suas necessidades mais básicas e para satisfazer os seus desejos, para eles tá bom. Sabe? Aquela galera do esse sujeito aí tá... Mas esse sujeito tá fazendo um monte de merda, ele tá acabando com a sua aposentadoria, com essa reforma da Previdência. Não tô nem aí, irmão. Nem sei se eu vou me aposentar, entendeu? A gente pode morrer a qualquer momento numa bala perdida, eu só quero ter dinheiro agora para poder ir para uma festa. É esse tipo de gente que Platão tá falando. Essa galera, ele vai falar que tem alma de bronze. Esse pessoal que é controlado por essa parte inferior da alma, que fica no baixo ventre. Tem um segundo grupo, que é os que são controlados pela parte intermediária da alma, que Platão chama de irascível. Essa parte da alma que fica perto do peito é a que nos permite reagir quando estamos em perigo. Ela é enérgica, diferente da parte inferior, que é passiva e sujeita à dominação facilmente, como eu já tinha dito antes. Os indivíduos controlados pela parte intermediária da alma ainda são inferiores. Só que, mesmo sendo inferiores, eles são superiores àqueles que são dominados pela parte inferior, tá? Platão vai dizer que essa galera tem alma de prata. Essa galera que é controlada pela parte intermediária da alma é a galera do tiro, porrada e bomba. Tá ligado? Aquele tipo de pessoa que quando vê uma merda acontecendo, reage muito rápido, sabe? É aquele tipo de pessoa que, não, isso não pode ficar assim não, vamos lá resolver essa parada, não sei o que, não sei o que lá. Aquela pessoa nervosa que tá sempre pronta para chegar de voadora em qualquer um. É o tipo de pessoa que primeiro dá porrada e depois pergunta o que tá acontecendo. Sacou? É essa galera que Platão tá falando que eles têm alma de prata. É o pessoal que reage rápido, é o pessoal mais ligado é o pessoal que luta pelo que acredita, sacou? E tem um terceiro grupo, que é a minoria. Que é controlado pela parte superior da alma. Essa parte, a parte superior da alma, é a parte que nos permite pensar com excelência. É a parte da alma que tem prazer naquilo que é abstrato, que sente prazer no conhecimento, que gosta de estudar. Indivíduos controlados pela parte superior da alma são aqueles que melhor enxergam a verdade, porque se afastam do senso comum. Esses caras são os filósofos, tá? E Platão fala que eles têm alma de ouro. Vocês percebem que na filosofia de Platão os homens não são iguais? Vocês estão percebendo isso? Que assim, a gente hoje, a partir da Revolução Francesa, lá no século XVIII, a gente tem a ideia de que os homens são iguais, né? Inclusive, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens são iguais. Platão nunca vai dizer isso. Aliás, nem Platão e nem grego nenhum. Para ele, os homens são diferentes entre si. E qual é o grande lance nisso? Que a partir dessa divisão que Platão faz, homens com alma de ouro, homens com alma de prata e homens com alma de bronze, Platão vai montar o seu modelo de sociedade ideal. Se os homens são essencialmente diferentes em suas almas, não faz sentido que na sociedade, no corpo social, eles valham a mesma coisa e sejam iguais. Logo, cada um desses indivíduos possui um papel pré-determinado logicamente para que a sociedade corra bem. Ou seja, segundo a filosofia de Platão, se eu tenho alma de ouro, não faz sentido eu valer a mesma coisa que o fulano tem alma de bronze. Sabe? Assim, não faz sentido nenhum o cara que não consegue pensar direito, porque ele não nasceu para pensar, ele é pouca coisa mais inteligente do que um bicho, não faz sentido que esse cara tenha o mesmo valor na sociedade que eu, que estudei pra caralho e, porra. Sacou? Eu estudei, eu mereço a posição que eu tô.
Eu não sou igual aquele fulano que é pobre, sabe? Que é ferrado, que é fudido. Ele nasceu para ser daquele jeito e não adianta nem investir, cara, sabe? Não adianta nem investir. Não adianta dar escola pública de qualidade para todo mundo. Falhou aqui na hora que você falou aqui. Não adianta. Aí, Fala, vai. cortou aqui o que você falou. Teve uma parte que você falou que cortou. Eu falei que como a sociedade de Platão, ela é, as pessoas são diferentes, essencialmente diferentes, não faz sentido tratar todo mundo igual, dar as mesmas oportunidades para todo mundo. Você tem que dar para cada pessoa exatamente aquilo que ela vale. Se ela não vale muito, você não tem que dar oportunidade boa para ela. Por exemplo, aqueles que têm alma de bronze e são pouca coisa superiores aos animais, devem trabalhar. Já que eles não conseguem pensar mesmo, eles não prestam para pensar e são passivos demais para poder entrar numa briga, dá uma enxada na mão deles. Porque isso não depende muito da razão, sacou? Para poder cavar buraco com a enxada, você não precisa pensar muito. E já que você não presta para poder guerrear e você não presta para poder pensar, você tem que prestar para alguma coisa. Para que você presta? Para trabalhar. A gente bota essa galera para trabalhar porque eles não estão preparados para pensar. Eles nem conseguem pensar, porque eles são pouca coisa superiores aos bichos. Eles não conseguem pensar direito. E por isso eles devem trabalhar. Assim se justificava, por exemplo, a escravidão na época de Platão. Porque assim, se você não é do ramo, se você não pensa, se você não consegue pensar, não adianta nem te ensinar, irmão. Sabe? Conhece aquele tipo de pessoa que vocês já devem ter passado por isso na época de escola. Você alguém tá com dificuldade em alguma matéria, aí você tenta ensinar aquela pessoa. Você explica 300 vezes a mesma coisa àquela pessoa, a pessoa não entende, e chega um determinado momento que ela desiste, sabe de uma coisa? Eu não tô afim não. Aí te larga falando sozinho, você que tá cheio de boa vontade, te larga falando sozinho e vai fazer outra coisa. Vocês já viveram alguma situação parecida assim? Do sujeito que, tipo assim, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe? Tá ligado? Gente assim? Vocês conhecem alguém assim? Ou já conheceram? Já bateu de frente com gente assim? E aí você que tava cheio de boa vontade para ajudar, fica puto. Porque pra você aquilo é muito fácil. E você não entende como a outra pessoa consegue achar difícil e além de achar difícil, tá cagando para aquilo. E por que existe gente assim? Segundo Platão, essas pessoas não nasceram preparadas para poder pensar. Então, já que elas não nasceram preparadas para poder pensar, dá uma enxada na mão dela, entendeu? Dá uma bomba de posto de gasolina para ela poder botar carro, sei lá, uma vassoura para ela poder varrer rua, entendeu? Dá alguma coisa assim. Alguma coisa que, de preferência, ela não tenha que usar muito o cérebro para poder fazer. Sacou? Porque assim, já que essa pessoa não presta para nada, presta pelo menos para trabalhar para você que pensa. Aqueles que têm alma de prata, a galera do tiro, porrada e bomba, por eles serem dados a reações e são basicamente mais enérgicos, ficam com a defesa da cidade. Porra, você já tem uma coisa um pouquinho melhor. Você já só consegue segurar uma arma e defender a cidade. Então você já é melhor que aquele bando inútil que não faz porra nenhuma. Então você não vai trabalhar não, você vai fazer a guerra. E quem vai mandar na cidade? Quem vai tomar as decisões? Ora, a galera que tem alma de ouro. Porque eles pensam com excelência. E por pensarem com excelência, estão mais preparados para alcançar a verdade. Verdade essa que é identificada com o bem e com a justiça. Logo, eles devem governar e receber as melhores oportunidades. Ou, nas palavras de Platão, bom seria que os reis fossem filósofos e os filósofos fossem reis. Vamos trazer isso para a nossa sociedade hoje. Quando o ministro da Justiça
Quando o ministro da Educação, no meio de uma pandemia, onde grande parte dos alunos das escolas públicas do Brasil não estão tendo acesso à internet para poder estudar. Quando o ministro da Educação, numa situação dessa, fala que não vai cancelar o Enem, que é a forma de selecionar as pessoas que vão ingressar numa universidade, e ainda por cima fala que ele não pode fazer nada que isso seja injusto, porque o Enem não serve para poder acabar com a injustiça social, serve para selecionar os melhores para poder entrar. O pensamento que está por trás disso é esse, que existe uma elite intelectual e essa elite intelectual tem que ter todos os privilégios. E o resto? O resto que se foda. Então ele pensa igual Platão? Mais ou menos. Nesse sentido, sim. Por que ele pensa isso? Porque o mentor intelectual dele, que é um fulano chamado, um filósofo, entre milhares de aspas, chamado Olavo de Carvalho, que vive lá na Virgínia, ele fala exatamente isso. Que você não deve entregar o poder na mão de qualquer Zé Ruela, não. O poder tem que estar na mão da elite. E tem que existir uma elite mesmo, entendeu? E essa elite tem que ser servida pelo resto. E é isso, porque as pessoas não são iguais bosta nenhuma. Não tem essa de que todo mundo é igual, não. As pessoas são diferentes mesmo e acabou, irmão. E foda-se, sabe? É? Porque, tipo assim, eu entendo de filosofia, você não entende. Foda-se, você é burro e eu não sou. Então você tem que chegar e me servir. Simples assim. E como que classificava? Ah, esse é alma de bronze, esse é alma de prata e esse é de ouro. Simples. Muito simples. Você já nasce assim. Você já nasce predestinado a ser alguma coisa. Então, assim, se você não mostra uma predisposição ao conhecimento, não importa se você não teve nunca a oportunidade para adquirir conhecimento. Sacou? Porque, assim, as coisas já estão no seu devido lugar. O universo é que manda e as coisas já estão escritas no universo. É como se existisse uma mão invisível controlando tudo, botando cada pessoa no seu lugar. Então, se você não demonstra uma propensão ao conhecimento, você não é do ramo, então dane-se você. Vai fazer outra coisa, vai capinar um quintal, vai lavar uma louça, vai. Aí não se importava com quem, tipo, não teve nunca acesso a conhecimento. Não, tipo, cara, porque assim. Lá. Não, porque não adiantava dar conhecimento a todo mundo. Conhecimento tem que ficar na mão da elite. Nem adianta. Mas se o conhecimento não chegou até a pessoa, como sabe se vai adiantar ou não? Porque aquela pessoa é o que é e ponto. Cada pessoa tinha o seu lugar no universo. Simples assim. E não se questionava. Você é tipo a música do Tia Anastácia. A natureza é implacável. Se você nasce mané, cresce mané e morre mané. Você nasceu para ser escravo, você vai ser escravo o resto da vida e acabou, irmão. É isso. Ponto. O simples fato de você ter nascido escravo já é um indicador que você nasceu para ser escravo. Cruel. Cruel? Mas é isso que muitos dos cristãos hoje em dia falam, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, que Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe tudo, é isso que a gente está falando. Se Deus está no controle, aquela pessoa que morreu por quê? Porque Deus quis. Então, ponto. Ela nasceu para morrer. E foda-se. Ah, mas Deus sabe o que faz. A gente não entende os mistérios de Deus. Tudo bem, mas continua parecendo que Deus criou aquela pessoa para sofrer o resto da vida.
E não é isso que a maioria das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia falam? Deus sabe o que faz. E tipo assim, o que você acha, já que você disse na última aula que você, no caso, era cristão, como que você consegue ser e ao mesmo tempo conseguir separar através da filosofia? Como eu consigo gostar de filosofia e não ser ateu? É isso que você está perguntando? Mais ou menos isso daí, porque você disse na última aula que era cristão e tal, aí Sim. agora você disse. Com relação a isso, eu acredito na liberdade humana. Eu acredito que o ser humano é livre para poder tomar suas decisões e depois tem que suportar a consequência das decisões que tomou. Sim, no Tem um outro, caso seria o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. Tem um filósofo, chamado Sartre, um filósofo do século XIX. Ele disse o seguinte: o ser humano está condenado a ser livre, porque ele nunca pediu para nascer, mas à medida que nasce, ele é totalmente responsável pelas consequências de todos os atos que tomou. A liberdade é uma espécie de bênção e maldição ao mesmo tempo para a gente. Ah, Maico, então você não acredita que Deus interfira na história humana? Nunca. Não. Eu até acredito nisso. Mas eu não acredito que ele faça isso o tempo todo. Eu não acredito que Deus esteja nos controlando como um monte de bonecos. Porque se eu acreditar nisso, eu vou ser obrigado a acreditar em um Deus que não é bom, é um Deus mau. Porque não faz sentido Deus criar o ser humano para condenar ele depois. Porque senão não haveria justiça, né, professor? Exatamente. E como é que ele ia julgar se é ele que está controlando? Exato. Eu também penso assim. Então eu acredito assim. Deus cria o ser humano e dá a esse ser humano liberdade. A liberdade, inclusive, de fazer o mal. Porque o bem e o mal estão dentro de cada um de nós. E é a gente que escolhe para que lado vai pender. Então tem um conflito de ideias dentro da religião, porque você disse que ele dá a liberdade, e aí antes tinha falado que pessoas dizem que ele controla. Como que essas duas ideias batem dentro da mesma religião ali? Meu irmão, o que mais tem dentro do cristianismo são correntes de pensamento diferentes. O que mais tem é isso. Exatamente por isso que o cristianismo de hoje não é o mesmo de 300 depois de Cristo, por exemplo. Exatamente por isso que teve uma porrada de concílio para a gente poder entender o que é a doutrina verdadeira. E qual é? Você vai perguntar para mim? Se em 300 anos, se em 2000 anos de religião, ninguém chegou a uma parada que diga, pô, isso é verdadeiro para todo mundo. Você quer que eu responda? Eu sei o que eu acredito. E o que eu acredito é, Deus deu liberdade pra gente fazer o que a gente achar melhor e a gente vai ter que, no fim das contas, prestar conta daquilo que a gente fez. E segurar a pemba das merdas que a gente fez. Então não faz sentido você chegar, por exemplo, e estar passando por uma situação e falar: ah, isso é tudo culpa de Deus. Deus quer que eu sofra. Não, pô. Muito provavelmente, essa situação que você está passando, parte disso é consequência de decisões que você tomou durante a sua vida. Sacou? Simples assim. Mas eu não estou aqui para poder pregar para vocês, né? Eu estou aqui para poder falar de Platão nesse momento. E Platão acreditava que os seres humanos já nasciam exatamente da forma como eles deveriam ser. E se você não é do ramo, se você não nasceu para pensar, nem adianta te dar escola, entendeu? É mais fácil colocar você para aprender a fazer pão e transformar você em um padeiro, te ensinar a bater uma massa e transformar você em pedreiro,
Porque assim, mais que isso você não vai conseguir ser. Legal, né? Não é legal isso? Não. É maneiro, é de dar raiva mesmo. Eu falei que vocês iam ficar com raivinha. Ou seja, a dimensão política do pensamento de Platão é aristocrática pra cacete. Considerando que, se os homens são essencialmente diferentes, não devem ter as mesmas oportunidades dentro do corpo social. Coisa que é muito natural, se você for pensar de onde que ele saiu. Ele se classificava como uma alma de ouro, né? O Platão. Ele, logicamente, era uma alma de ouro. Afinal de contas, ele era um filósofo, né? Ah, ele era uma alma de ouro. Os outros... Exato. Os outros que se fudessem. Ele, mas ele não. Ele era um filósofo, então ele tinha que... Sacou? Então, agora a gente vai falar da epistemologia de Platão. E o que vem a ser isso, a epistemologia platônica, é aquela parte do conhecimento, de como chegar ao conhecimento, como chegar à verdade. Como já foi falado, a filosofia de Platão é dualista, tá? O homem é dividido em duas partes, corpo e alma. E o mundo também é dividido em duas partes. O mundo sensível, o mundo material, né? É o mundo que a gente entra em contato a partir dos sentidos. E o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. É o mundo que a gente entra em contato a partir da nossa racionalidade, a partir da nossa alma. O mundo sensível, com o mundo sensível, a gente se relaciona com o nosso corpo. E com o mundo inteligível, a gente se relaciona com a nossa alma. Esse mundo sensível é essa realidade material onde a gente vive, tá? Onde acontecem as mudanças, onde acontecem os fluxos, a corrosão, o movimento. Nesse mundo material, a gente depende dos sentidos para poder se relacionar. No entanto, o mundo material não apresenta aquilo que é verdadeiro. E antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Laís, tá me ouvindo? Oi, tô. Você já viu uma galinha carijó, não já? Vi Em galinha. algum momento. Aquela galinha de granja, meio vermelha, com as Ah, penas meio tá, sim, vermelhas. sim. Já viu uma, não já? Já. Você já viu como é uma galinha da Angola? Não sei, eu vi galinha, galinha. É aquela preta e branca. Ah, acho que Pre- já. preta com pintinha branca ou branca com pintinha Ah, sei. preta. Sabe qual é? Sei qual é. Elas são iguais? Não. Não, né? Elas têm diferença na pena, no tamanho e tal. Mas você consegue identificar que as duas são galinhas, não consegue? Consigo. Como? Não sei. Não sei explicar. Não sei. Pelo tipo, pela espécie, não sei. Juliana? Juliana? Sim, Mesma pergunta para você. é para explicar? Como eu sei que ela é uma galinha, Como você sabe que as duas são galinhas se elas são diferentes? pela forma delas. Elas podem ter penas diferentes, mas elas têm as mesmas características de uma certa forma, característica tipo padrão delas. E que características são essas? Os pezinhos são iguais, o tamanho talvez diferente, mas ainda assim tem. Sei lá, professor, é difícil explicar. Eu sei a resposta, mas é difícil. Mano, você que eu esqueci o nome. Qual o nome do mano que tá falando comigo mesmo ainda há pouco? Tem três pessoas aqui, Laís, Juliana e a terceira pessoa. Qual o nome? Ih, morreu. Enfim. Como que vocês sabem que essa ave não é um pato?
não é um peru, não é um Porque o paizão. pato é diferente. Aí ele vai falar, mas as duas são diferentes também. Exatamente. Ah, o Como nome dele é Alexanderson. Chama de Alex, que aí acho que ele vai entender, não sei. É um nome difícil. Alex, você tá Oi, tô vivo? aqui, é porque eu tinha saído aqui rapidinho. Ah, tá. Tava cagando. Tudo bem. Mas você ouviu a pergunta que eu fiz? Por que como diferenciar a galinha do pássaro? Como é que você sabe que uma galinha da Angola e uma galinha carijó que são diferentes, as duas são galinhas? Porque tem o mesmo formato, que E eles que são igual, for... só muda a cor. Não, elas não são iguais. Só Elas têm muda a cor, tamanhos mas tem diferentes. bico. Ah, pato também tem bico. Ornitorrinco tem bico, irmão. Deixa eu ver. Porque, sei lá, tem a mesma pata. Pata com 4 dedos, o papagaio também tem, por exemplo. É, como que eu posso falar? Eu quero falar o formato do corpo, mas bico, tem a pata, mesmo formato do corpo. Elas têm a mesma É, forma, é isso que você quer dizer? então, tem a mesma forma, dá pra saber E que é a como galinha. você, e como você consegue identificar a forma da galinha e diferenciar da forma do peru, por exemplo? Ah, a aparência é diferente, pô. Eu olho logo e vejo. Tá, mas como que você consegue Mas enxergar as essa duas também diferença? são diferentes. Como que você consegue separar a diferença das duas galinhas e perceber que mesmo elas sendo diferentes, elas são galinhas, da diferença entre uma galinha e um peru e dizer, não, isso aqui é um peru, isso aqui é uma galinha. Essas duas aqui são diferentes, mas continuam sendo galinhas. Como que você é capaz disso? Não sei. Não sei, só sei que foi assim. Tipo o Alto da Compadecida. Platão vai responder isso. Para Platão, aquilo que a gente pode ver aqui nesse mundo sensível não passa de sombra, de ilusão, de cópia mal feita da verdadeira realidade. E onde que é essa verdadeira realidade? Onde está Foi aí aquilo que eu que é perguntei. isso, exato. E Eu queria. é agora que eu estou respondendo. Onde está essa verdadeira realidade? A verdadeira realidade, aquilo que é real de fato, não está aqui no mundo sensível, onde a gente pode ver. Está no mundo das ideias, que é esse mundo inteligível, esse mundo que a gente entra em contato a partir do pensamento, da alma. Na teoria de Platão, a alma, que é imortal, ela sempre existiu no mundo das ideias. E lá no mundo das ideias, ela entra em contato com todas as verdades do universo, com aquilo que é de fato verdade. Só que em um determinado momento, essa alma encarna. Essa alma que é imortal, ela encarna e passa a ter um corpo. E passa a ficar presa nesse corpo. E como esse corpo é mortal e perecível, ele faz com que a alma meio que esqueça daquilo que ela presenciou antes. Ou seja, antes de você nascer, Juliana, antes de você nascer com esse corpo, a sua alma já existia, tá? A sua alma é imortal. E a sua alma, ela estava tranquilona lá no mundo das ideias. E tinha prazer em conhecer as coisas lá no mundo das ideias.
Você tinha todo o conhecimento do universo em você. Só que um dia você nasceu. E quando você nasceu, você meio que esqueceu tudo que você já sabia. Mas algumas lembranças ficaram em você, como se fosse uma espécie de sonho. Quando você saiu do mundo das ideias, onde tinha toda a verdadeira realidade, tudo que é real de fato, onde a galinha perfeita estava, por exemplo, continuando nesse exemplo de galinha, onde a galinha perfeita estava lá no mundo das ideias, a ideia de galinha perfeita estava lá, sua alma via. Aí a sua alma encarna nesse corpo que você tem hoje. Tua alma meio que esqueceu. Só que tudo que existe no mundo das ideias existe nesse mundo sensível que a gente vive de forma imperfeita, como se fosse uma sombra. E aqui, chegando no mundo sensível, só um momentinho, chegando no mundo sensível, você vê essas galinhas que são diferentes entre si. Só que nessas galinhas que são diferentes entre si, você consegue enxergar a forma da galinha perfeita que vive lá no mundo das ideias. E isso te faz lembrar mais ou menos do que você viu lá. E te faz lembrar de algo que você já sabia, mas tinha esquecido que sabia. Para Platão, só conseguimos enxergar no mundo sensível a aparência das coisas, como se fossem sombras projetadas numa caverna. Nunca a sua verdadeira forma, as ideias eternas que só estão no mundo das ideias. Somente através do método maiêutico, o filósofo vai progressivamente afastando todas as diferenças, as singularidades e as mudanças, e chega nas ideias perfeitas, que estão lá no mundo das ideias. Logo, tudo que existe no mundo sensível de forma imperfeita tem um correspondente perfeito no mundo das ideias. E é exatamente por isso que a gente consegue diferenciar uma galinha carijó de uma galinha d'Angola. E saber que ambas, mesmo sendo diferentes, são galinhas. Nós já nascemos possuidores da ideia perfeita de galinha. E por isso somos capazes de achar a permanência da forma da galinha nas aparentes mudanças. E essa forma perfeita, essa essência, que é de fato o real, o verdadeiro. Essa forma perfeita, a ideia de forma perfeita que já nasceu com a gente, faz com que a galinha seja sempre galinha. E nunca vire, por exemplo, um elefante. Ou no caso do exemplo que eu dei, um peru. A aparente mudança ela é ilusória, porque a realidade está na forma, na ideia perfeita de galinha. E essa ideia, a gente já nasce com ela na cabeça. É o que a gente chama de conhecimento inato. Ou seja, nós já nascemos com as ideias na cabeça. Nós já temos todo o conhecimento que a gente precisa dentro da gente. Só que a gente não sabe que conhece. E é o filósofo que vai, através da maiêutica, afastando todas essas ideias progressivamente até chegar na ideia perfeita que está lá no mundo das ideias. Só que isso é muito difícil. Por quê? Porque quanto mais ligado ao corpo nós estivermos, mais difícil para a gente vai ser chegar nas ideias mais nobres. Porque, assim, Platão ele dizia também que as ideias não são todas iguais. Existem ideias mais nobres e menos nobres. Quanto mais fácil for para a gente diferenciar, menos nobre é. Por exemplo, no mundo real, galinha. Ideia de galinha é uma coisa muito próxima, sacou? É fácil pra gente diferenciar, você não precisa nem ser um filósofo para isso.
Então é muito tranquilo. A ideia de galinha não é uma ideia muito nobre. Agora, por exemplo, justiça. O que é justiça? Aí já fica mais fácil, mais difícil de explicar. Precisa de um trabalho de elucubração, de abstração maior. E esse trabalho de abstração para chegar até a ideia de justiça, e essa ideia de justiça que valha para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, que não possa nunca ser relativizada, é a verdade. E é isso que Platão chama de verdade. A ideia que não pode ser relativizada e que serve para qualquer lugar, para qualquer tempo, em qualquer situação, o tempo todo, porque a verdade ela é imutável, a verdade é eterna, a verdade é imóvel. Se você pode dizer não é bem assim, não é a verdade. Sacou? Aquele silêncio constrangedor, eu tô imaginando a cara de vocês, tipo assim, caralho, eu pensei que eu tinha entendido, mas não tô entendendo bosta nenhuma. Esse cara viaja demais, esse tal de Platão. Vocês entenderam, gente, o que Platão entende por verdade? Sim. Sim. Entendeu, Alex? Mais ou menos. Então, para ficar mais fácil, eu vou contar para vocês uma historinha que tá no livro A República, de Platão. É o mito da caverna. Uma conversa entre Sócrates e Glauco, Sócrates conta a seguinte história para Platão. Para Glauco, perdão. Sócrates conta a seguinte história para Glauco. Imaginem vocês também, uma caverna. Escura, bem escura. Só que da entrada da caverna vem uma luz que vai direto na parede, como se fosse uma espécie de projetor de cinema. Até aí vocês estão acompanhando? Sim. Quando Sim. as pessoas Eu já tive. quando as pessoas passam do lado de fora da caverna, a sombra dessas pessoas é projetada na parede da caverna. Dentro da caverna existem pessoas que estão lá desde que nasceram. E elas estão presas de costas para a entrada da caverna e olhando para a parede. De modo que a única coisa que elas enxergam é a sombra projetada na parede da caverna. Quando um cachorro passa na frente da caverna latindo, eles acham que, na verdade, quem está latindo é a sombra. Quando uma mulher passa na frente da caverna, ou um homem passa, eles acham que o que existe, na verdade, é a sombra. Eles tomam a sombra por realidade. Por eles terem nascido e crescido nessa caverna, eles acreditam que a sombra é real. Mas aí eu pergunto a vocês, a sombra é de fato? Não é. A sombra é só uma representação daquilo que está acontecendo do lado de fora da caverna. Aí teve alguém que veio de lá de fora e tentou explicar, não foi? Em um determinado momento, um desses caras é solto e sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê que aquilo que ele acreditava ser real não era.
que a realidade era muito diferente. Ele consegue enxergar cores que ele não conseguia enxergar antes. Ele consegue enxergar detalhes que ele não conseguia enxergar antes. Ele consegue enxergar formas que ele não conseguia enxergar antes. E ele volta para a caverna. Voltando para a caverna, ele fala o seguinte: mano, a vida é muito mais que isso. Isso aí que a gente tá achando que é a realidade, não é. Isso é só ilusão. A vida é muito mais que isso. As pessoas que ouvem ele, a princípio, tiram ele de maluco e zoam ele. Depois, como ele continua enchendo o saco, bate nele. Depois, como ele continua enchendo o saco, mata ele. Porque, afinal de contas, não pode todo mundo estar errado, somente ele tá certo. Se ele tá destoando, ele tem que morrer. É esse o mito da caverna. Para Platão, a caverna é essa realidade, esse mundo material, esse mundo sensível que nós vivemos, onde a gente enxerga apenas sombras daquilo que é real. O lado de fora da caverna é o mundo das ideias. O cara que sai da caverna e enxerga a realidade é o filósofo, que ele consegue sair da caverna através da maiêutica. E por que que ele volta para a caverna? Porque a filosofia de Platão ela tem um projeto pedagógico também, ou seja, é obrigação do filósofo fazer com que mais pessoas saiam da caverna. Mas as pessoas não estão preparadas para entender que a sua vida toda é baseada numa mentira. E como isso pode ser muito incômodo, as pessoas vão lutar para se manter na ilusão. Porque a ilusão, ficar na ilusão, é muito melhor do que permitir que o seu mundo inteiro caia. Porque quando a gente... Vocês já tiveram a impressão de que viveram uma mentira? Caralho, eu acreditava nisso, mas putz, não é nada disso, que merda. E aí entra em crise? Já aconteceu isso com vocês alguma vez, em algum momento? Quase sempre. Fala aí comigo. Então, essa sensação de crise, de não saber o chão que tá pisando, é boa? Não. Não. Não, não é. Não seria melhor não ter que passar por isso nunca? Sim. Vocês já perceberam que quanto menos a gente pensa, mais feliz a gente é? Quanto menos noção da realidade a gente tem, mais feliz a gente é? A gente não enxerga a verdade. Aham. Vocês já viram aquele tipo de pessoa que fica contente com qualquer coisa? Que é o que a galera que Platão falava que tinha alma de bronze. É o tipo de gente que não precisa de muito para viver, não, irmão. Tá comendo, tá transando e tá tendo futebol domingo e sei lá, qualquer outra coisa durante a semana, tá bom, ele pode viver a vida assim o resto da vida. Tem uma galera aqui onde eu moro, aqui no Castro, que, mano, nunca saiu daqui. Nunca foi muito longe daqui, sacou? Nunca, assim... É uma galera que tem um tipo de mundo muito fechado, assim, muito circunscrito. E para essa galera, quando esse povo, pessoas desse jeito, são desafiados a enxergar uma outra realidade que não essa galera se sente incomodada. E grande parte dela não quer, sacou? Porque, assim, é um desafio muito grande. Essas pessoas são as pessoas que preferem viver na ilusão. E como eu sugeri para vocês, a lição de casa de vocês é assistam o filme Matrix. Essa é a lição de casa que eu dou para vocês. Entenderam? A aula de hoje é basicamente isso. Ficou alguma dúvida? Agora vocês entenderam? sim. Até então não. Se eu tiver alguma dúvida Até depois, então, eu... Então é isso, tá? Se rolar alguma dúvida, se rolar alguma questão, manda lá mensagem para mim, que a gente, seja no grupo ou no privado, que eu respondo, tá?
E é isso. Na próxima aula a gente vai falar de Aristóteles, que contrariava tudo que Platão dizia. Ai, caralho, muito engraçado. Então é isso, tá? Eu vou parar a gravação aqui.